Boa noite, amada igreja. É com grande prazer que nós estamos mais uma vez reunidos, para louvor, adoração do nome do Senhor. Nós aqui, vocês em casa, para celebração e adoração a este Deus maravilhoso que tantas coisas tem feito por nós. Nessa noite nós vamos estar pensando sobre o tema Minhas escolhas hoje e seus reflexos amanhã. A nossa meditação está baseada no livro de Gênesis, capítulo 13. Nós estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 13. E depois nós estaremos lendo do capítulo 19, de 1 a 9. Então nós vamos estar começando, fazendo a leitura. Gênesis capítulo 13. Nós estaremos lendo dos versículos 7 até o versículo 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então esse foi o texto de Gênesis capítulo 13, de 7 a 13. Nós vamos estar fazendo a leitura agora do capítulo 19, dos versículos de 1 a 9. Então Gênesis 19, de 1 a 9. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais velhos aos mais novos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhe: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Então esse é o texto de Gênesis capítulo 19, de 1 a 9. Busquemos a Deus em oração. Querido Deus, amado Pai,
diante do Senhor nós estamos mais uma vez com a porção da palavra do Senhor, e nessa hora nós imploramos, Santo Espírito de Deus, fale aos nossos corações, às nossas vidas, por intermédio, ó Pai, da interpretação das tuas sagradas letras. Que a palavra do Senhor possa estar fluindo através dos nossos lábios e possa estar chegando, Senhor, a cada lar, a cada coração nessa noite, conforme o Senhor queira falar ao coração da tua amada igreja. É o que nós te imploramos, Santo Espírito de Deus, fale, Senhor, através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos num mundo de escolhas, né? Desde escolhas mais íntimas, como qual roupa vamos vestir, ou cardápio do nosso jantar, ou do nosso almoço, o que nós vamos comer, né? Ou um filme que porventura a gente queira assistir, aí vamos estar escolhendo, fazendo uma programação. Cada um tem a sua escolha preferida daquilo que deseja assistir. Como também nós temos algumas escolhas um pouco mais complexas. Essas escolhas são relacionadas a respeito, os jovens aí, a respeito de com quem vão se casar, a respeito do futuro profissional, qual a área que irão seguir, qual a carreira profissional que vão desenvolver. Mas à luz do texto lido, nós podemos dizer que uma decisão correta, ela é fruto de alguns critérios. E são esses critérios, né, que norteiam as nossas decisões a serem tomadas, que nós haveremos de estar pensando com a amada igreja, com os amados irmãos nessa oportunidade. O primeiro critério que nós vamos estar pensando, que nós devemos levar em conta quando nós vamos tomar alguma decisão, é o critério ético. A decisão que nós vamos tomar, ela vai aproximar ou vai me afastar do pecado. Então, diante de uma decisão que nós precisamos tomar, em qualquer que seja a área da nossa vida, quer seja aquelas decisões mais simples, ou aquelas decisões que irão perdurar até o fim das nossas vidas, como o nosso casamento, por exemplo. Então, nós temos que avaliar, e é a primeira forma que nós vamos usar, o primeiro critério que nós vamos usar para avaliar as decisões que nós vamos tomar é o padrão ético. Aquela decisão que eu vou tomar, aquele caminho que eu vou seguir, o que ele irá me levar? Será que ele irá me levar para próximo ao pecado? Ou aquela decisão, aquela escolha, aquele caminho que porventura eu venha escolher a trilhar, ele vai me afastar do pecado? Então esse é o primeiro critério que nós devemos avaliar na hora de tomar as decisões. Essas decisões para onde irão me levar? Próximo ou longe do pecado? Nós vemos no texto de hoje que a decisão de Ló, ela se aproximou de quê? Das planícies férteis e paradisíacas de Sodoma e Gomorra, mas também fatalmente fez com que eles se aproximassem do pecado. A motivação que levou Ló a tomar aquela decisão foi uma motivação motivada pelos seus olhos. A aproximação foi movida pela cobiça dos olhos. Aquilo que os olhos dele viram, ele vislumbrou no coração que aquilo seria bom para a sua vida. Como nós vemos no texto que nós acabamos de ler, no versículo 13 do capítulo no versículo 10 do capítulo 13, nós vimos Ló dizendo o seguinte: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, queridos, o inimigo das nossas almas, ele age dessa forma. Quando ele quer nos destruir, quando ele quer nos derrubar, ele nos mostra algo que aparentemente aos nossos olhos é algo agradável aos olhos. Foi assim desde o princípio. Ele sempre usa o método da enganação para fazer com que você seja seduzido a entrar por este caminho,
Ló observou com os seus olhos, viu aquela terra, aquele campo fértil, e o que ele fez? Direcionou então a sua escolha para aquelas terras que aparentemente eram terras boas. Queridos, poderiam ser até terras boas, terras que iriam produzir com abastança, mas ele se esqueceu do que estava próximo àquelas terras, que era a cidade de Sodoma e Gomorra, cidades altamente contaminadas pela prática do pecado, cidades que estavam vivendo de forma que desagradava à vontade de Deus. Então ele escolheu se aproximar do pecado, algo atrativo às suas vistas. E nós vimos, queridos, também que ele foi se aproximando paulatinamente daquela cidade. Nós vemos no versículo 12 que Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo à cidade de Sodoma, entre as cidades do vale. E queridos, se nós formos observar o continuar da história, nós vamos ver que ele mudou o seu acampamento para próximo da cidade de Sodoma e Gomorra, mas no final, como nós vimos no capítulo 19, ele já está morando dentro da cidade de Sodoma, e ali então ele é constituído até como um juiz ali no meio deles. Queridos, é assim que acontece com as nossas vidas. Às vezes somos seduzidos em primeiro lugar pelos nossos olhos para uma terra boa, para algo que para nós será muito legal, que irá render muitos frutos para nós, mas não estamos percebendo que aquela atração pelos olhos é algo que vai nos fazer aproximar cada vez mais do pecado. Foi assim que aconteceu com a vida de Ló. Ele desejou com os olhos aquela terra fértil, aquela terra bem irrigada com água, que iria produzir com fartura, que iria alimentar os seus rebanhos, suprir a necessidade deles. E foi se aproximando daquelas cidades. E daí a pouco ele já estava dentro daqueles arraiais. Ele já estava dentro daquelas cidades. Queridos, é assim que o inimigo faz com as nossas vidas. Em primeiro lugar, ele nos seduz, ele nos mostra algo prazeroso, ele nos mostra algo que aos nossos olhos irá nos render muito frutos. E se não observarmos atentamente o fim que isso irá nos levar, daqui a pouco nós estaremos totalmente dentro dos arraiais pecaminosos, como aconteceu com Ló. Daí a pouco ele já estava morando dentro da cidade de Sodoma. Mas, queridos, paralelamente ao que estava acontecendo com a vida de Ló, tinha o que estava acontecendo com a vida de Abrão. Abrão, ele escolheu uma terra que aparentemente aos olhos era uma terra ruim, era uma terra mais árida, uma terra mais difícil. Mas o que aconteceu com Abraão? Com essa escolha que ele fez, ele foi se aproximando cada vez mais de Deus. Aparentemente aos olhos humanos, algo que seria não tão legal quanto aquelas escolhas de Ló, mas fizeram com que houvesse um crescimento espiritual na vida de Abraão. E o que aconteceu com Ló foi totalmente ao contrário, cada vez mais se aproximando do pecado. Ló se aproxima do pecado, Abraão se aproxima de Deus. Então, queridos, devemos prestar atenção nas escolhas que fazemos para as nossas vidas. Aquilo que às vezes escolhemos para nós, que aos nossos olhos possam ser talvez muito legal, possam talvez ser terras bem produtivas, possam talvez produzir muitos frutos, mas cuidado, você vai estar caminhando muito próximo ao pecado. E o pecado, ele começa dessa forma, ele começa nos seduzindo, para daqui a pouco estarmos com as nossas vidas totalmente destruídas. Os caminhos do Senhor, não quero dizer que os caminhos do Senhor são totalmente secos, mas o que aparentemente é seco, Deus faz transbordar. Queridos, o seco, como aquelas terras escolhidas por Abrão, os vales, as montanhas, como aquelas terras escolhidas por Abraão,
com a aproximação de Deus, elas fizeram com que aquele servo prosperasse. Mas aquele que escolheu as boas terras, mas aproximando-se do pecado, nós vimos o fim que irá acontecer com a sua vida no decorrer da nossa meditação dessa noite. Então, o primeiro critério é o critério ético, né? A decisão que vamos tomar, ela vai nos aproximar ou nos afastar do pecado. O segundo critério, irmãos, é o critério relacional. A decisão que nós vamos tomar, ela envolve boas ou más companhias. No mesmo capítulo 13, no versículo 13, nós vimos: ora, os homens de Sodoma eram pessoas extremamente perversas e pecadoras contra o Senhor. Então, o segundo critério relacional. Com quem você vai se relacionar? Então, a decisão que você vai tomar de relacionar com essa pessoa é uma boa ou ela é uma má escolha, uma má companhia para você? Nós vimos que Ló, ele se aproximou-se de quê? De pecadores para o convívio inconsequente e passivo. Queridos, eu não estou aqui dizendo que a gente agora vai criar uma redoma, né? Uma barreira, um círculo, vamos montar uma cidade e só lá vai viver os crentes. Não, não é dessa forma. Eu não estou me referindo dessa forma. Eu não estou dizendo que nós vamos nos enclausurar no nosso mundo e vivermos somente nosso. Mas nós estamos falando, queridos, a respeito de escolhas na vida. Nós estamos falando de parcerias que nós vamos formar. Parcerias em nossos negócios, parcerias nos nossos estudos, parcerias para as nossas amizades, parcerias para se tornar um futuro cônjuge em nossas vidas. E então são essas parcerias, são essas decisões que nós vamos tomar. Ela tem que ser avaliadas com esses critérios. Era com quem você vai fazer aliança para estar vivendo constantemente com você. E essa aliança formada, você tem que observar esses critérios antes de formar essa aliança, porque senão as suas decisões irão trazer consequências muito graves para a sua vida. Então, Ló, ele se aproximou de pecadores, não para os evangelizar. Ló, ele aproximou de pecadores não para mostrar diferença. Talvez em seu pensamento ele tivesse até essa boa intenção, mas, queridos, na prática não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E ele se aproximou deste convívio. E este convívio só trouxe ruínas e desgraças para a sua vida. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com as decisões das companhias que você vai escolher para estar ao seu lado. Eu conheço muitos casos, muitas pessoas. Eu vou entrar por este caminho, eu vou namorar com fulano, beltrano, eu vou evangelizar e daqui a pouco fulano e beltrano tá aqui na igreja juntamente comigo. E eu conheço muitos casos, né, que as pessoas pensaram que iria trazer o fulano ou o beltrano para a igreja e em todos os casos o inverso é que aconteceu. Aquela pessoa que acabou levando aquele membro de igreja, aquela membro de igreja para o mundo. Então cuidado com a decisão que você vai tomar. Envolver-se, fazer uma parceria com uma má escolha e deixar e pensar, né, que você por si só, por sua força, teria condição de resolver essa situação. Queridos, é uma ilusão que você pratica na sua vida e uma escolha que você faz que irá te conduzir a tomar decisões que irão trazer consequências trágicas para a sua vida. Então, o segundo critério é o critério relacional. A decisão a tomar envolve boas ou más companhias para a sua vida. Lembre-se, as más companhias, elas irão corromper os seus bons costumes. Ló, ele foi se aproximando de pessoas pecadoras, queria estar rodeado de pessoas pecadoras, e daqui a pouco estava vivendo, morando dentro de uma cidade com pessoas altamente pecadoras. E a consequência nós já vimos na sua vida. E nós estaremos também relatando isso
nessa meditação dessa noite. Ao contrário do que estava acontecendo com a vida de Jó, né? Nós vemos que Abraão, ele recebe visita de quem? Ele recebe visita de Melquisedeque, que futuramente nós vemos que ele é até comparado a uma figura de Cristo. E depois nós vemos também Abraão recebendo, né, visita de quê? Visita de anjos, né? Por 4 vezes nesse período aí ele recebe a visita de anjos. Então, irmãos, façam uma análise da sua vida. De quem você tem se aproximado? Quem tem sido o seu vínculo de amizade mais forte? Nós temos observado em nossas reuniões na igreja que muitos irmãos, eles têm escolhido ficar em casa. Alguns têm ainda realmente o atestado pela saúde, devido ao se encontrarem em um fator de risco, mas outros, queridos, simplesmente têm abandonado os caminhos do Senhor. Pense bem, meu irmão, pense bem com quem você está se relacionando, qual tem sido o seu ciclo de amizade. Lembre-se, uma brasa fora do braseiro, ela se esfria e se torna um carvão sem vida. Queridos, o terceiro critério que nós levamos em conta para tomarmos as nossas decisões é o critério espiritual. A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. E aí a gente já pula para o segundo texto que nós lemos nessa noite, que é o texto do capítulo 19. Nós vamos destacar aqui os versículos 14 e o versículo 16, 14 a 16. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Gênesis capítulo 19, versículo 14 a 16. Ló, queridos, Ló e sua família tornaram-se tardios, indolentes em ouvir a voz de Deus. Os ouvidos espirituais se fecharam e o discernimento apagou. Então, querido, o terceiro tópico que nós vemos o critério é um critério espiritual. A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. Então, queridos, as coisas elas vão acontecendo em cadeias, em sequência. Ló olhou as terras, viu aquelas terras boas, ou seja, ele foi atraído pelo olhar. Ló foi se aproximando daquela cidade, ou seja, montou acampamento no vale e daqui a pouco ele estava lá, ou seja, se aproximou, colocou pessoas más companhias em seu convívio. E aí, queridos, ao viver neste ciclo, olha o que aconteceu com a vida de Ló. Ló, ele se tornou tardio para ouvir a voz de Deus. Aqueles homens chegaram, aqueles homens de Deus, aqueles anjos chegaram para Ló, falou: Ló, vamos sair da cidade. E aí ele fica inventando desculpa, ele fica enrolando, ele fica postergando, porque ele já não estava com o seu coração tão sensível à voz de Deus. E uma pergunta que eu faço para você, meu amado irmão, que é a pergunta que eu também fiz para mim: será que eu estou sensível à voz de Deus? Ou tenho vivido de tal forma que o esfriamento espiritual tem me tornado insensível à voz de Deus? Ou eu tenho vivido de tal forma que eu tenho me aproximado do pecado, e o pecado ele tem corroído, tem minado a minha fé, e a palavra de Deus às vezes não tem feito tão sentido em minha vida? Quantas vezes a voz de Deus, o Espírito do Senhor tem falado ao seu coração, meu amado irmão, e nós estamos indolentes, nós estamos dormindo, nós estamos com os nossos ouvidos fechados, tapados,
com os nossos corações endurecidos, tardios para ouvir a voz de Deus. Foi isso que estava acontecendo com a vida de Ló. E querido, nós vamos vendo aqui agora nessa meditação o que aconteceu com essas escolhas que ele fez para a sua vida. Mas, queridos, paralelamente àquilo que estava acontecendo com a vida de Ló, nós temos a vida, o exemplo de Abraão, né? Enquanto isso, nós vamos observar a vida espiritual de Abraão. O que estava acontecendo com Abraão? Abraão escolheu o que? As terras mais áridas, as terras de montanhas, as terras mais difíceis. Mas, ao contrário dessas escolhas, o que estava ocorrendo? Abraão estava conversando com Deus. Queridos, como está a sua conversa com Deus? Você tem orado? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem se relacionado com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem frequentado as reuniões solenes, os cultos da tua igreja? Você tem ido ao PGM? Você tem estreitado seus laços? Pense bem, pense bem. Nós vimos que Abraão, ele está recebendo promessas de Deus. Deus está falando com Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, pai de uma grande nação. Deus está falando com Abraão que ele seria próspero, que ele seria frutífero. Então ele só está recebendo bênçãos, ele só está recebendo promessas de bênção em suas vidas. Promessas que sairia filhos já em sua adiantada idade. E queridos, é bom nós notarmos também o tempo. Esses tempos dessas promessas, esses tempos desse caminhar, eles duram anos. Essas dificuldades, essas coisas que Abraão tem passado foram anos, mas ele permaneceu confiante na promessa de Deus. E queridos, as promessas que Deus tem feito à sua vida, elas não voltarão atrás. Ou seja, Deus, ele é fiel à sua promessa. Então, reanime o seu coração, volte a conversar com Deus, volte a ouvir a palavra de Deus, volte a crer e a sonhar com as promessas de Deus para a sua vida. Queridos, Abraão estava num relacionamento tão bom que ele é chamado de amigo de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Você é um amigo de Deus? Ou tem sido aquele amigo distante? Ou tem sido aquele amigo que não se relaciona? Queridos, amizade de verdade tem que ter relacionamento. A amizade de Abraão com Deus, ela estava tão tremenda que ele torna-se a ser um exemplo para nós de intercessor. Nós vemos aqui quando acontece aquelas ruínas ali e toda essa desgraça com a vida de Ló. Quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Abraão, ele se torna um intercessor, intercedendo diante de Deus. E Ló, queridos, ele só teve a sua vida poupada, justamente quando as suas filhas, por causa da intercessão do servo Abraão, por causa da intimidade que Abraão tinha com Deus. Pense nas escolhas. O quarto, queridos, e o último tópico da nossa meditação de hoje, falando a respeito das minhas escolhas de hoje e os reflexos amanhã, tem a ver o critério futurístico. A decisão a ser tomada abençoa ou corrompe a minha posteridade? Repetindo, quarto critério, critério futurístico. A decisão a ser tomada, ela vai abençoar ou vai corromper a minha posteridade? No capítulo 19 que nós lemos, refrisando agora os versículos 36 e 38, diz assim: assim as duas filhas de Ló engravidaram do seu próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis capítulo 19, versículo 36 e 38. Os efeitos lúgubres e trágicos da decisão de Ló foram extensos às suas próximas gerações. Então, pense bem, a escolha que Ló fez naquele exato momento da sua vida repercutiu
drasticamente na vida de toda a sua família. Os efeitos, irmãos, eles foram catastróficos. A começar, a sua esposa, ela se transformou em uma estátua de sal. Aquela aproximação de Ló com o pecado, aquela aproximação de Ló com aquela cidade, com aquele povo, vivendo daquela forma, fez com que a esposa dele tomasse gosto pela forma pelo qual aquele povo vivia. E naquele momento onde eles estão sendo retirados pelo anjo do Senhor para a cidade de refúgio, ela olha para trás e imediatamente ela se transforma em uma estátua de sal. Ou seja, agora a própria família de Ló começa a sofrer as perdas pelas escolhas erradas que Ló fez no passado. Versículo 26 nós vemos: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E se não bastasse por aí, as desgraças continuam ocorrendo na vida e na família de Ló. Nós vimos que as duas filhas deles, elas embriagaram o próprio pai, e dele geraram dois povos, né? o povo moabita e os amonitas. Estão nos versículos 30 a 36, né? Que nos diz o seguinte: partiu Ló para Zoar com as suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 36. Queridos, os moabitas passaram a ser povos amaldiçoados. Continuando o texto, nós vemos no versículo 37 a 38. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. E aquele povo, queridos, esses dois povos se tornaram pedra de tropeço, né, na vida do povo de Israel, e se tornaram uma maldição sobre a face da terra. Queridos, nós vemos a tamanha da degradação que ocorreu na família de Ló devido às suas más escolhas. Vejam bem, irmãos, perdeu a esposa, olha o grau em que se encontrou as filhas dele, olha o grau de promiscuidade que se encontrou no coração das filhas deles. Elas não tinham mais nem um senso, né, a ponto de chegar e deitar-se com o próprio pai para dar postergar então dar continuidade, né, com a sucessão de filhos, dando assim descendências a Ló. Mas, queridos, uma descendência que veio a ser ruína e desgraça e perdição sobre a face da terra. Paralelamente a isso, o que nós vemos acontecendo na vida de Abraão? Nós vemos no capítulo 21, versículo 1 e 2, né? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu filho a Abraão, e Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Gênesis 21, 1 e 2. Ao contrário do que estava acontecendo com a vida de Ló, devido às consequências das escolhas que ele fez, nós vemos que Abraão está prosperando. Deus está fazendo cumprir na vida dele todas as suas promessas, porque ele tem procurado fazer as escolhas certas
na sua vida. Queridos, caminhando para o final da nossa meditação de hoje, eu gostaria de contar uma ilustração para os amados irmãos. Foram levantados os dados das gerações de dois contemporâneos, Jukes e Jonathan Edwards. Ambos tiveram as mesmas oportunidades religiosas, mas Jukes declarou-se ateu e endureceu o coração para Deus. Da família de Jukes, o ateu, foram pesquisados 560 dos seus descendentes. Desses 560, 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, inclusive 7 deles assassinos. 100 descendentes foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Segundo os cálculos dos descendentes de Jukes, eles custaram aos Estados Unidos, em sua vida desregrada, $1.250.000. Eles custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos. Quanto à família de Jonathan Edwards, que era um cristão praticante com a sua família, foram pesquisados 1.394 descendentes, sendo constatado o seguinte: 295 receberam diplomas universitários, 23 chegaram a ser reitores de universidades, 65 foram professores universitários, 3 senadores, 3 governadores estaduais, ministros enviados a nações estrangeiras, 130 foram juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais de carreira militar, 100 missionários, 80 desempenharam alguma função pública, 3 foram prefeitos de grandes cidades, 1 foi superintendente do Tesouro norte-americano e 1 deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. Então, irmãos, quais as escolhas que nós queremos para as nossas vidas? Obedecer a Deus, andar próximo de Deus, ou escolher campos verdejantes, andar próximos ao pecado e depois colher as consequências? Abraão e Ló eram homens distintos. Eles eram igualmente ricos e tementes ao mesmo Deus. Mas um dia, uma decisão há de tornar, os seus destinos tão opostos, selaram completamente o destino da sua vida. Aquele que escolheu caminhar com Deus teve a prosperidade na sua vida, nos seus bens, em sua posteridade. Aquele que escolheu o caminho que aparentemente era verde, o caminho que aparentemente era bem regado, mas ia caminhando paulatinamente para o pecado, se aproximando do pecado, convivendo com o pecado, teve assim então as duras consequências de ter a sua família desregrada, a sua descendência totalmente destruída, a sua descendência se tornando um opróbrio, se tornando amaldiçoada por causa das escolhas do seu pai, por causa das escolhas que fizeram no passado. Então, meu irmão, pense bem, para onde está voltados os seus olhos? Será que para as planícies deslumbrantes de Sodoma e Gomorra, do pecado, ou para as regiões áridas do Monte Hebron? Lembre-se, as regiões áridas custaram a Abraão a prosperidade e a bênção e a aproximação de Deus. E o que ocorreu com as escolhas de Ló levaram à ruína e à destruição. Pense bem, meu irmão, pense bem as escolhas que você está fazendo na sua vida. Cuidado com as escolhas de hoje, que elas terão reflexo amanhã. Amém? Nós vamos orar neste momento, encerrando a nossa reflexão de hoje. Pai querido, Deus de amor, obrigado pela palavra do Senhor. Palavra tão preciosa e tão poderosa que o Senhor deixou a ter nós. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai, a aplicar estes critérios na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a analisarmos, ó Pai, as escolhas que estamos tendo hoje. E ajuda-nos, ó Pai, a termos o fortalecimento pelo Teu Santo Espírito, para escolhermos o Senhor, para escolhermos o Teu caminho, para escolhermos a Tua casa, para escolhermos o Senhor, e abandonarmos, ó Pai, os caminhos que às vezes o inimigo tem trilhado
para nós. Os caminhos, ó Pai, de bandeja que o diabo, o inimigo das nossas almas, tem lançado contra nós. Que sabemos, ó Pai, que hão de causar ruínas e desgraça, tanto na nossa vida, quanto na posteridade dos nossos filhos. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai, a escolhermos o Teu caminho. Ajuda-nos a escolhermos o Senhor. A andarmos, ó Pai, em comunhão com o Senhor. E a escolhermos renunciar à prática e à aproximação do pecado. Dê visão à Tua igreja, dê visão a nós, Senhor, para que possamos enxergar as ciladas do inimigo e nos desviar delas, Senhor, para que trilhamos caminhos de paz, caminhos de bênção e caminhos de frutificação, tanto para nós, tanto para com os nossos descendentes. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Dê-nos uma semana frutífera, dê-nos uma semana abençoada na presença doce e bendita do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa assim nos abençoar.